looking annoyed. Chances are you've been standing on the left side of the escalator. Never stand on the left side. The left side is for walking and the right side is for standing still. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, mas você pode me chamar de Nath. Eu adoro reagir e aprender sobre outros países, especialmente aqueles bem diferentes do meu, em termos culturais e econômicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica à vontade para se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. Bom, nesse vídeo eu vou reagir ao que não fazer na Suécia. Evite esses 10 erros. Bom, então é isso, sem mais delongas, e para a reação. Swedish people are polite and friendly, and they don't like to make a big fuss. They often smile, but they might still be furious on the inside. This is a list of 10 things that you shouldn't do in Sweden. As imagens são a coisa mais linda. Olha isso. So you want to visit the cold north and explore the lovely country of Sweden, but you don't want to make a fool of yourself. I'm here to help you with that. With this simple guide, you can avoid the worst pitfalls when you travel to Sweden. Let's kick things off with buying a round of drinks. So you're at a bar with some random Swedish people you've met, and you notice that your glass is empty. You want to be a good chap, so you surprise your new friends by bringing back a pint of beer for everyone at the table. Imagine your surprise when you're not met with cheers and thanks. Instead, you're met with suspicious looks. Buying rounds isn't all that common in Sweden. Everyone typically buys their own drinks. If you buy a round, every Swede starts to do a mental calculation. We're 5 people at the table. That means I'm gonna have to drink 5 more drinks, and I was planning on going home soon. A Swede will feel obligated to pay you back for the drink you bought him. You just wanted to be nice, but instead you accidentally caused him anxiety. Gente, que doido isso. Eu nunca tinha pensado por esse ponto. Muito doido. Aqui no Brasil a gente não tem um problema assim, mas a gente tem um problema que pode acontecer das pessoas estarem numa mesa e todo mundo pedir e depois no final simplesmente ser feita uma soma assim geral. Por exemplo, você está na mesa e você comeu apenas um bolo. E a outra pessoa comeu um bolo, bebeu um suco e comeu alguma outra coisa. E no final tudo vai ser somado e todos vão ter que pagar. Sim, isso acontece. Então, é muito bom deixar claro às vezes, sabe? Embora eu não tenha visto isso acontecer assim com muita frequência, eu já presenciei esse tipo de ocasião. Mas eu nunca tinha pensado por esse lado de você pagar uma bebida e isso poder ser visto como uma certa pressão, sabe? Muito doido, realmente nunca tinha parado para pensar sobre isso. Imagine that you're starting a new job at a Swedish company. At the fika break, you start asking people how much money they É o make. bolo princesa. Everyone suddenly looks away and mutters something about a meeting they forgot. You just made a big mistake. Asking people about their salary is considered a big faux pas in Sweden. Swedish society is rooted in socialism and equality. Things are changing these days, but it's still considered rude to ask people about their salaries. A Swede will happily tell you about their divorce or their mental illnesses, but how much they make, that's a secret they'll take to the grave. But what if you start by first telling everyone how much you make? Well, that leads to the next taboo topic. Gente, aqui no Brasil também não é recomendado você perguntar, mas é porque nós brasileiros somos um pouco paranoicos, sabe? Com questão de violência e roubo. Então, assim, a gente não quer falar sobre o nosso dinheiro por conta que a gente quer com medo, sabe? A gente não sabe quem vai ouvir, porque vai que é uma pessoa que quer fazer alguma maldade, né? A gente não sabe. Então, nós ficamos muito paranoicos com isso. Mas me deixa nos comentários se vocês não falam por uma questão de intimidade ou se é porque simplesmente, assim, vocês também não se sentem à vontade por uma questão de segurança, sabe? Me deixa saber nos comentários. Eu fiquei curiosa sobre.
Boasting is very rude in Sweden. You might be good at something or make a lot of money, but you don't talk about it. Jantelagen, the law of Jante, is a Swedish term for not believing that you're better than anyone else. The closest English term is the tall poppy syndrome, about cutting the head off any poppy that grows taller than the others. People might smile and appear impressed if you boast about something, but don't be surprised if you're never invited back again to a party with that crowd. They won't tell it to your face, but you've just become a boasting pariah that people wanna avoid. Gente, que curioso! Enquanto vocês não gostam de se gabar e ver isso como arrogância, aqui no Brasil, ostentar e ficar se gabando é uma coisa que é super natural, sabe? Eu não sei se é porque nós temos influência da cultura americana. A gente teve muita influência na década de 70, por conta que foi um período de ditadura militar. Então, a gente recebeu muita influência deles política e entrou na nossa cultura. Ou se é por uma questão social, sabe? Às vezes eu fico pensando, será que é porque essa pessoa está se gabando porque ela era muito pobre e conseguiu comprar finalmente um carro? Ou será que é porque ela era muito pobre e finalmente está conseguindo subir na vida e falar sobre isso? Eu não sei, sabe? Às vezes eu fico me questionando sobre isso. Por que no Brasil a gente faz isso? É uma coisa assim que vem simplesmente de forma espontânea, sabe? É muito, muito comum isso acontecer. Embora seja considerado brega atualmente, né? Não é muito bem visto, ainda acontece muito. Me deixa sua opinião nos comentários, porque é um contraste que eu vejo, sabe? Enquanto vocês não gostam disso, o brasileiro simplesmente faz isso assim, de forma muito natural, muito espontânea, e muitas vezes nem é mal visto, sabe? É simplesmente uma questão de você trabalhou e agora está se gabando sobre isso, tá tudo bem. Que doido, né? É engraçado como as nossas culturas são muito diferentes. The next thing not to do is pretty simple. Don't assume that all of Scandinavia is the same. Norwegians and Swedes are different. Danes and Swedes are different. And Finnish people aren't even Scandinavian. They're part of the Nordics. Each country has their own customs, their own language, and their own set of values. Danish people are all drunk and lazy, for example, and Finnish people are depressed and speak monosyllabically. And Norwegians just live off their oil money and wander around in the mountains. They don't do anything useful. So the next time you're thinking of saying that Sweden is similar to Denmark, then you're implying that we are drunk and lazy as well. No, but seriously, we see the differences in our cultures very, very clearly, even if you might not. Have you ever been on an escalator in Sweden and noticed that you have a line of people behind you, sighing in frustration and looking annoyed? Chances are you've been standing on the left side of the escalator. Never stand on the left side. The left side is for walking and the right side is for standing still. This is mostly a problem in bigger cities like Stockholm. I don't even know if they have escalators in smaller towns. If you stand on the left side, no one will shout at you, because Swedes dislike confrontation. But if looks could kill, you'd be stabbed more times than Julius Caesar. Here's a simple little rhyme to help you remember where to stand. Stand on the right, now that's all right. Stand on the left, and you're a stupid bastard. Gente, eu não tinha ideia que vocês tinham meio que uma lei silenciosa sobre isso. Aqui no Brasil, bom, aqui no Brasil não. Onde eu vivo não tem muita escada rolante, então assim, eu não posso falar muito sobre isso. Mas o que é muito irritante aqui é que muitas pessoas andam com o celular nas ruas e param o tempo todo, sabe? Tipo, elas estão andando e simplesmente param para mexer no celular. E isso às vezes pode te atrasar muito. É muito comum isso acontecer por aqui. In the US, it's common to call politicians religious and God-worshipping and God-fearing, and that's intended to be a good thing. If a politician in Sweden were to call themselves God-fearing, there would be quite a few raised eyebrows. Religion isn't very big in Sweden. Many people have some sort of faith though, and we do like churches. They're big and cool and they look absolutely awesome, but you don't really go there to worship God. That's where you listen to choirs and concerts instead.
Most people in Sweden are atheist or at least agnostic, and it's seen as a bit of an odd thing to start to talk about your faith. The best way to ensure that you're never invited to any of the cool midsummer parties is to say that you're deeply religious. If you have to say anything, just say that you're spiritual. That's much more accepted. Gente, tá aí uma coisa que, assim, eu realmente nunca esperava ver da Suécia, sabe? Porque aqui no Brasil a gente tem um lema que é não falar sobre política, religião e futebol. E pelo que eu tenho visto, parece que isso é muito comum por muitas culturas pelo mundo. Mas eu sempre achei que nos países mais desenvolvidos era muito comum debater sobre isso. Porque a impressão que eu tenho é que vocês são muito politizados e muito intelectuais, sabe? Então eu sempre achei que vocês discutiam muito sobre isso. Mas hoje eu vejo também que uma discussão não precisa ser na base, assim, de ficar contra-argumentando, né? Pode ser simplesmente a questão de apresentar ideias ou expor seu ponto de vista. Realmente é muito doido isso, porque é uma coisa, assim, que eu achei que vocês discutiam com muita naturalidade. Então, é interessante saber que, na verdade, é um pouco parecido com o Brasil nesse sentido, né? Aqui as pessoas também não gostam de falar sobre a fé delas. Do you speak like this most of the time? Then you're not really gonna fit in Sweden. Swedish people are pretty quiet, and we appreciate people speaking softly if they have to speak at all. Also, having your phone on speaker mode is just completely unacceptable anywhere. Just forget about that feature completely when you go to Sweden. Use your headphones like everyone else. However, Swedish people aren't always quiet. When a Swede is drunk, they will be as loud and obnoxious as humanly possible. I'm not saying that we Swedes are like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, but I'm not saying that we aren't. Do you enjoy a bit of personal space? Maybe a couple of decimeters or so? Well, Swedish people need at least a couple of meters at all times. During COVID, everyone had to stand 2 meters apart, but no one really noticed the difference in Sweden. Don't sit next to someone on the subway if there's an empty seat anywhere else in the car, and don't stand too close when standing in line. Otherwise, you'll make us poor Swedes extremely uncomfortable, and you'll... Caramba, gente, é verdade isso. Aqui no Brasil isso só aconteceu na época realmente da pandemia. E vou dizer para vocês que na época realmente era um pouco chato, assim, porque muitas pessoas não respeitavam essa questão de espaço. E, assim, tinha regra, mas ninguém respeitava. É muito doido. Olha a distância entre essas pessoas. Aqui se acontece algo assim, as pessoas acham que você esqueceu que tá na fila. Elas brigam para você andar. Come off as some sort of sociopath, or possibly American. And whatever you do, don't start talking to people when standing that close. That's just plain weird. Next is a short but sweet one. Don't talk about the Finnish hockey team. Yes, the Finnish are pretty good at hockey. You don't have to rub it in. Sweden has been neutral for a long time, and we haven't been at war for ages. But the hockey matches between Finland and Sweden are as close as we get. Eu não sabia que vocês tinham isso. Caramba. There's one thing that makes Swedish people furious more than anything else. It's not murder. People die sometimes. It happens. It's not talking crap about Sweden. We do that ourselves anyway all the time. The worst thing you can do in Sweden is to cut in line. Standing in line is holy in Sweden. You must respect the queue and you cannot try to cut in line. Granted, this is a bit of an extreme example. This is the line to get into Comic-Con Stockholm, but the principle still stands. You remember the law of Jante I mentioned earlier? Basically, don't believe that you're special and that you deserve to move ahead of others in the queue. It's all about fairness. Everyone hates standing in line, but everyone has to share the pain, and no one gets special treatment. And there you have it. Cutting in line is probably the worst thing you can do in Sweden. And that ends my list of the top things not to do if you visit Sweden.
I hope you found it useful or at least interesting. Like and subscribe, but most importantly, have a great day. Now to show what a hypocrite I am gonna try to cut in line. Gente, meu Deus, eu terminei esse vídeo aliviada, porque acho que não tem perigo de eu cometer nenhum desses erros aqui na Suécia. Eu acho que não, mas realmente é muito diferente como nossa cultura é, né? Porque essa questão que ele falou mesmo da fila, né? Questão de furar. Teve uma época que aqui no Brasil era muito comum as pessoas furarem fila, sabe? Tipo, sabe aquelas filas que contornam, né? Que você tem que dar a volta e tudo mais. Tem pessoas que simplesmente furavam a fila ali mesmo. Era muito estranho, sabe? E as pessoas não gostam, mas não sei por que isso acontecia. Tipo, as pessoas desaprovam e muita gente faz. Mas, felizmente, isso tem parado muito. Mas é realmente muito diferente nessa questão do barulho. Aqui no Brasil a gente não tem essa questão do barulho de viva voz, mas a gente tem barulho com muitas outras coisas. Teve uma época que muitas pessoas usavam caixinhas de som, sabe, alto-falante na rua, passeando, e às vezes você estava na rua numa esquina e na outra esquina você podia ouvir uma pessoa vindo com uma música. E era muito ruim, assim. Foi uma época que realmente isso estava uma febre no Brasil. E é muito doido, porque até a gente que é barulhento, digamos assim, a gente também deve se sentir incomodado, né? Então, eu imagino realmente como deve ser para um sueco presenciar uma situação dessa. Deve ser muito confortável. Mas realmente é incrível. Adoro ver esses contrastes culturais, porque diz muito sobre a forma como a gente se comporta, né? Essa coisa mesmo da bebida, que isso pode causar assim, uma certa ansiedade, uma certa pressão, né? Quando você tá ali pagando para uma pessoa. Eu realmente nunca tinha pensado por esse ponto. Mas é curioso, porque muitas das coisas que ele cita aqui, algumas assim, não são presentes da cultura brasileira. Então, são coisas que você nunca pensa, sabe? Tipo, nunca passou pela minha cabeça esse tipo de coisa. Mas realmente eu adorei descobrir essas coisas para evitar, porque, bom, acho importante saber isso, né? Quando você visita um lugar, você tentar estar mais imerso e respeitar a cultura onde você está. Mas, bom, essa foi a minha reação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. E se você já foi inscrito, não esquece de ativar as notificações. Então é isso, obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!